Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para falar sobre esse carinha aqui, sobre um problema que eu passei com ele e o que eu fiz para resolver esse problema, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, para que serve esse carinha? Como o próprio nome diz, ele é um adaptador. Então ele adapta lentes a corpos que não são compatíveis com essas lentes. Nesse caso, nós temos um adaptador que adapta lentes Canon, lentes EF, com corpos de câmera MFT. No meu caso, por exemplo, eu uso câmeras Lumix. Você pode adaptar também em câmeras como a Blackmagic Pocket 4K, por exemplo. E qual que é a diferença desse cara para um adaptador comum? Bom, primeiramente, se a gente olhar, dentro dele tem um vidro. E para que serve esse vidro? Para gente que tem sensores pequenos, sensores MFT, eles são basicamente a metade de um sensor full frame. Então com esse cara aqui a gente consegue usar lentes full frame ou lentes APS-C e preencher melhor todo o formato da sua lente. Então se você tem, por exemplo, uma lente 50mm e você conecta num corpo MFT, basicamente você transformaria essa 50mm em uma 100mm. Então para nós é muito importante ter um carinha como esse que nos auxilia a conseguir lentes mais wides, lentes mais grande angulares. Consequentemente, a gente ganha um ponto de luz. Então se você tem uma lente, por exemplo, f2.8, com esse carinha ela vira uma f2. Outra coisa que esses adaptadores Speedbuster também tem, é se a gente observar que dentro ele tem alguns contatos eletrônicos, e esses contatos fazem comunicação entre lente e câmera. Ou seja, você consegue controlar o foco automático e também a abertura da sua lente, entre outras funções, pelo menu da sua câmera, o que também é bem interessante. Obviamente, se a sua lente tem funções eletrônicas. Porém, essas funções, para mim que faço vídeo, e sei que para outros videomakers também, elas não são essenciais. Eu sempre uso foco manual e as minhas lentes, elas são lentes cine ou lentes vintage, adaptadas para cinema, e todo o controle que eu preciso dessas lentes eu posso fazer diretamente nelas. Eu posso controlar manualmente tanto o foco quanto a abertura delas. Então essa comunicação entre lente e câmera para mim não é uma coisa primordial, apesar que para quem faz foto, por exemplo, é uma coisa bem legal para você conseguir focar automaticamente. Porém, como toda adaptação, ela pode ter problemas, e eu já tive alguns com esse carinha aqui, então vou contar um pouco para vocês. O primeiro problema que eu tive com ele foi uma questão que eu estava gravando uma vez e percebi que minha lente não estava focando no foco infinito. Eu achei que o problema poderia ser a lente, mas eu fui pesquisar e vi que era esse carinha aqui. Aqui no YouTube tem alguns vídeos mostrando como que você pode corrigir isso, mas basicamente esse vidro ele não é colado, ele não é fixo, ele tem uma rosca, então você precisa rosquear ou desrosquear ele e ir testando a sua lente até o momento em que ela está com o foco perfeito e vai voltar ao normal, como aconteceu comigo. Bom, esse problema foi fácil de solucionar e eu não estava no meio de um job e me fez falta, mas eu também tive um outro problemaço no meio de um job muito mais sério que eu não consegui resolver na hora e que eu tive que pegar uma câmera emprestada para terminar o job, foi um sufoco, mas deu tudo certo. E o que foi que aconteceu? Bom, basicamente eu estava usando um gimbal aquele dia, eu estava fazendo algumas imagens e tal. E o que acontece? Para eu conseguir usar o gimbal com a minha câmera, o adaptador e a lente que eu tava, que era uma 1750 da Sigma, que era um pouquinho mais gordinha do que a câmera, então ela ficava para baixo do tamanho da câmera. Então para que eu conseguisse encaixar o plate do gimbal, eu precisava usar um pezinho que esse adaptador tem, que é isso daqui. É um adaptadorzinho que você coloca e ele fica numa altura maior, então eu conseguia colocar o plate aqui e ficava um espaço maior entre o plate e a câmera. Porém, o que acontece? Todo o tempo em que eu estava usando o gimbal e todo o movimento que eu fazia, todo o peso da lente e da câmera, ele forçava em cima disso daqui. Aliás, em cima do adaptador todo, né? E o que aconteceu? Como eu disse, esses adaptadores, por eles terem esses contatos eletrônicos, quando você coloca ele na câmera, a sua câmera ela lê como se ele fosse uma lente. Então quando ele encostava os contatos eletrônicos com os contatos do sensor da minha câmera, ele dava um erro, aparecia uma mensagem como se as conexões estivessem sujas, para eu tirar a lente, tentar limpar, para ver se ela voltava ao normal. Eu tirei a lente, tentei limpar, colocava de novo, fiz um monte de coisa, nada resolvia. Eu troquei de lente, o problema não era a lente. E a mensagem continua aparecendo, a tela ficava preta e eu não conseguia gravar. Consegui outra câmera, terminei o job. Chegando em casa, eu fiquei fazendo vários testes, vendo o que eu poderia fazer. Já estava pesquisando para comprar outros adaptadores e tudo mais. Só que em um momento eu comecei a encaixar o adaptador na câmera
com a lente posta. E eu percebi que se eu só encaixasse o adaptador e fosse no menu da câmera e habilitasse aquela função de fazer fotos sem lente, sem objetiva, a minha câmera passou a conseguir captar imagens. Inclusive eu conseguia gravar, conseguia ver tudo certinho, porém ele não ficava totalmente encaixado. E logo que eu apertava, ou seja, que eu encaixava um pouquinho mais o adaptador, ele já não funcionava. Então eu pensei que realmente poderia ser um problema no contato. Como eu tinha forçado muito o adaptador, ele tinha perdido um pouco ali o encaixe correto. Então eu tentei limpar bastante essa conexão. Não consegui, um amigo meu disse para eu dar uma lixada, dei uma lixadinha no contato, limpei novamente, não funcionou. Então o que eu pensei? Cara, a única coisa que eu preciso aqui é do vidro. Se fosse um adaptador comum, ele não precisa desse contato. Então basicamente o que foi que eu fiz? Eu desparafusei essa baioneta e dentro ele tinha esse contato aqui, certo? Esse contatinho. Então ele ficava bem aqui dessa forma. E aí ele tinha um flex, que era a continuação desse daqui. Eu cortei ele fora, coloquei novamente a baioneta, parafusei e funcionou. Então eu tinha essa teoria de que se eu fizesse isso provavelmente funcionaria, porque eu ajustando ali na câmera parecia que o problema era realmente no contato. Então como eu imaginei que com um adaptador normal eu não precisaria disso, cortei e funcionou. Então se acontecer isso com você, se aparecer algum erro na câmera de que o contato tá sujo e tá, e você precisa tentar limpar e não resolve, você limpa e não resolve, isso vai resolver para você. Tira o contato fora, que vai ficar um adaptador totalmente manual, porque o que você precisa realmente é adaptar o corpo com a lente e ter esse vidro aqui. Beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você passou por isso, talvez isso vai te ajudar a economizar aí uma grana no adaptador novo. E se esse vídeo te ajudou, deixa aí nos comentários que eu quero ouvir qual é a sua experiência com esses carinhas aqui. Então se inscreve no canal, eu te espero no próximo vídeo, beleza? Tamo junto!